Om Kayena vacha manasyendrayirva Bhutyatmanava prakriti swabhava Karomi adyat sakalam paresma Narayanayeeti samarpayami Narayanayeeti samarpayami. Querido buscador da verdade, bem-vindo. Este é um momento muito auspicioso, pois vamos falar de Bhakti. Bhakti, amor divino, puro amor divino. E Bhakti como a essência de todos os caminhos espirituais e também como um caminho espiritual em si, Bhakti Yoga. Então, nesta série de vídeos, nós vamos falar sobre os Sutras de Shandilya. Então, Shandilya foi um sábio, um ser realizado, que realizou a Deus, que já tinha seguido outras filosofias, era um erudito nas escrituras e tinha uma abordagem também intelectual. Então, nestes sutras, o sábio Shandilya procurou a autoridade, a sabedoria, a firme sabedoria das Escrituras para ver realmente qual era o melhor caminho para Deus. Então ele traz-nos nestes sutras, traz-nos muitas passagens confirmando de facto a autoridade de Bhakti. E nós, nesta viagem, vamos entender o que é que tudo isso significa e trazer para que os vossos corações possam também conhecer a Deus. Que todos vocês possam se encher de amor divino e realizar a Deus nesta vida ainda. Continuando, Shandilya Bhakti Sutras, ainda no Sutra 69, nos Namapardas, as ofensas, parte 5. Então, acabou esta lista, esta grande lista, não é? Que nos dá uma visão clara de que a humildade é extremamente importante para isto e a noção do sagrado é realmente aquilo, o ganhar cada vez mais na noção do sagrado, isto significa o se purificar, é aquilo que de facto trará essa sensibilidade, a visão para não cometer estas ofensas, nenhuma ofensa. Então, é a noção do sagrado que não permite que chegues perto de alguma ofensa. Então, os santos e as escrituras ordenam que devemos cantar o santo nome sem cometer essas ofensas. A única maneira de cantarmos sem ofender é sermos mais humildes do que uma folha de grama. E é preciso entender, tenho que fazer aqui um parênteses, porque para cantar de forma que não seja ofensiva, além disto que está a ser falado, especialmente nos primeiros estágios de purificação, é uma atenção constante. E tudo o que ajudar a elevar a noção do sagrado, a elevar a vibração, o respeito, o profundo respeito por Deus, é isto que fará a diferença. Agora, repetir o nome de Deus e continuar com coisas mundanas, distraído, não sei o quê, isso é a receita para o desastre. Ou a continuação do desastre, não é? E vale lembrar, não é? Porque a lista é tão grande que pode haver a ideia, não é? Que é uma coisa comum e banal. Não é.
Como vimos antes, pecados são graves, como todo mundo sabe, aqui faz parte, né, da consciência. As ofensas são bem mais graves, muito mais graves que os pecados. Eu vou ler de novo. A única maneira de cantarmos sem ofender é sermos mais humildes que uma folha de grama. No entanto, se pudermos realmente colocar isso em prática, Shri Nam Prabhu, ou seja, o nome de Deus, certamente nos agraciará com a sua generosidade e nos sentiremos abençoados. E isso acontecerá com extrema rapidez. Então, a repetição do santo nome de forma pura é o suficiente para abrir as portas do poder do nome, que é grandioso e infinito. E isso acontece muito rápido, assim que param as ofensas. No Padma Purana fala: podemos aniquilar Namaparada recorrendo apenas ao canto. Devemos cantar sem descansar por um único momento. Então podemos destruir Namaparada. Então, o remédio, por assim dizer, da doença das ofensas é o próprio nome divino. Então, se as ofensas são contra o nome, a repetição, o cantar do nome divino é o que queima também os Namapardas. Mais nada poderá resolver isso. Quer dizer, mais ou menos. Mas é uma forma muito mais doce de o fazer, não é? As intensas austeridades também podem ajudar, mas têm que estar embebidas do espírito de Bhakti e com esse propósito. E aí, quando se tem essa consciência, óbvio, se recorre ao nome, ou a tudo junto. No entanto, se ofendermos um sadhu, como já nós falámos antes, né? Um santo, um sábio, um iluminado, um guru, devemos implorar que ele nos perdoe. Quando ele está satisfeito, nossa parada é destruída. Então, isto é importante, não é? Tipo, quando ofendes um santo, um sábio, um rishi, um guru, um iluminado, o verdadeiro devoto, que é aquele que já está em união com Deus, não é? Deves de procurar imediatamente e pedir perdão, não é? E apenas quando ele estiver satisfeito com as tuas desculpas é que as ofensas foram destruídas. Agora, o contrário também é verdade. Só quando as ofensas forem destruídas, ele estará satisfeito contigo. Porque o santo, o sábio, o guru, seja lá o que for, ele não vai estar zangado contigo. Não, para ele não é pessoal. Não é? Agora, mas ele apenas ouvirá e te abrirá novamente, não é? A sua graça quando a parada tiver destruído, pois eles são ligados a isso. Então, se tu estás a pedir desculpa, agora óbvio, se trata de um devoto, de um companheiro devoto, vamos lá, que não é iluminado, que não é um guru, que não é nada disso, não é? Aí, por questões pessoais dele também, pode não aceitar as tuas desculpas, nem que te fiques ali muito tempo a pedir desculpa. E aí deves continuar repetindo o nome até que queime esse Namaparada. Mas se continuares a pedir desculpa, eventualmente vais conseguir amolecer o coração dele. E isso significa que o Aparada foi destruído. Então, o ofensor, tendo incendiado a sua vida espiritual com a blasfémia, que é isto que acontece, não é? Ele incendeia a sua vida espiritual com as ofensas, não é? No caso a blasfémia, que é uma das piores ofensas,
falar mal do santo, do sadhu, do sábio, vilificar era o termo que usámos lá atrás, né? Deve ser purificado no fogo da contrição, que é o sentimento pungente do arrependimento. Então, só o verdadeiro arrependimento pode queimar as ofensas. E o verdadeiro arrependimento é aquilo que gera o fogo da contrição, o fogo do arrependimento, que é como um fogo que queima por dentro, que não há descanso por causa daquilo que se fez. Até lá, não é sincero ainda. Então a sinceridade demora o seu tempo e deve ser conquistada. Primeiro percebendo que tem as ofensas lá, não é? E se for inteligente não é ficar à espera que chegue o arrependimento ao fogo da contrição, porque isso significa que os frutos dessa ofensa, os frutos materiais dessa ofensa já estão presentes. Porque só quando esse fogo começa intensamente é que começa-se a tocar, nossa, não é? Está vindo aí. Mas aí já é tarde para isso. Pode ser bem antes, deve ser bem antes de chegar nesse nível. E que esse fogo surja por dentro pelo arrependimento. Primeiro pela consciência das ofensas e depois pelo cantar do nome, pelo pedir perdão, até despertar esse fogo do arrependimento. E é esse fogo que queima os namapardas, mantido o tempo suficiente. O ofensor deve cair aos pés do devoto que ele insultou, do santo, do sábio, sei lá de quem for, e implorar perdão até que ele seja novamente capaz de agradar aquele devoto. Como eu já expliquei, ele estará agradado quando o namaparda estiver queimado. Enquanto não estiver queimado, ele não vai estar agradado. Mas, mais uma vez, não é pessoal. Ele deve se aproximar do devoto com apreensão em seu coração e pensar que, implorando, louvando, oferecendo obediência repetida ou por qualquer meio, ele deve satisfazer o devoto, o sadhu. Não é? Então este é o espírito daquele que se arrependeu sinceramente e que entende qual é a dimensão das ofensas e o que ela significa na sua vida, não é? Que é um convite para viver repetidamente todo o tipo de infernos que estão por todo o lado, aqui no plano físico, nos planos astrais, tem muitos infernos por aí. Basta olhar à volta para perceber. A vida pode muito bem se tornar um inferno e depois a continuação da mesma, não é? E é óbvio que quem não tem consciência de nada é uma dimensão, quem já tem consciência de algumas coisas é outra dimensão. Já falámos sobre isso e vamos repetindo para deixar isso bem claro. Obviamente, alguém que não sabe nada de Deus, nem nada do nome divino, nada dessas coisas, está em ofensas, não é? Mas quando ela encontra o seu caminho, dependendo do que ela faz, das decisões que ela toma, poderá ser facilmente tudo removido, não é? Essa é a bênção de quem não sabe de nada e se chega com sinceridade perto de Deus. Mas depois, se incorrer novamente, aí já é uma outra história completamente diferente. E depois depende também da gravidade, das repetições, de tudo o que está envolvido. O que acontece se não conseguirmos agradá-lo? Então teremos que cantar dia e noite e então será possível eliminar essa ofensa. Podemos queimar as outras ofensas nos arrependendo e cantando incessantemente. Com esse sentimento, com esse espírito, cantar sem parar ad infinitum, até queimar tudo isso. Até que a devoção intensa jorre no coração, até que se voe no céu da bem-aventurança e da comunhão com Deus. É aí que para, caso estejam a perguntar. Porque até parar de cantar depois é ofensivo. Aquele que já sabe da existência de Deus, que já sabe tudo isso, que já recebeu o santo nome, esse parar é muito ofensivo.
Podemos perguntar: não cometi uma única ofensa e estou cantando com respeito. Então como é que o Shrinam Prabhu, o nome de Deus, não está derramando suas bênçãos sobre mim? Não é? Pode haver esta pergunta. A resposta a esta pergunta é a mesma, a parada. Não é? Não há nada que impeça a graça do santo nome além da ofensa. A ofensa é como se fosse um escudo anti-graça que o devoto veste, anti-Deus. A única coisa que consegue travar Deus é a vontade do indivíduo. E se a vontade estiver cometendo ofensas, não tem bênção, não tem graças, tem desgraças. Embora conscientemente não cometemos uma ofensa, é verdade, mas ainda não podemos proclamar que estamos completamente livres da parda. Não podemos garantir que não tenhamos nenhuma ofensa coletada em vidas passadas. Também cometemos ofensas involuntariamente, não é verdade? E isto é uma coisa que é interessante, não é? Tipo, a vida, as encarnações são como episódios, são como dias que se sucedem uns aos outros aqui. Não há uma paragem. E há muita gente que fala: que injustiça que eu estou vivendo, sou tão bonzinho, ou tal pessoa é tão bonzinha, que injustiça, sem perceber que o dia de hoje é o fruto de ontem. E por aí vai. Então, aquele que é inteligente deve de abraçar aquilo que Deus lhe traz, pois esse é sempre o caminho mais curto para Deus. Mesmo aquele que não sabe que está em busca de Deus, está em busca de Deus e o princípio é o mesmo. E a recompensa, não é? A recompensa das boas ações é Deus. Melhorar isto, não é? A recompensa das boas ações para a maioria é boas circunstâncias de vida. Mas boas circunstâncias da vidinha significa preso à roda do sansara e a mais sofrimento, quando acabar aqueles frutos. Então, as verdadeiras boas ações são aquelas em que o ser se direciona para Deus. Tudo o que ele faz para chegar a Deus. E a recompensa das verdadeiras boas ações é Deus, não é melhores circunstâncias de vida. Tudo isso é sofrimento. Embora... Não, este ali também. Não tinha acabado aqui. Não podemos garantir que não tenhamos nenhuma ofensa coletada em vidas passadas, também cometemos ofensas involuntariamente, não é verdade? No entanto, há uma maneira sólida de discernir se temos ou não ofensas. Quando cantamos muitas vezes, devemos espiar em nossos corações. Estou-me sentindo alegre? Tenho lágrimas escorrendo de emoção e o corpo arrepiado? Não é? Se a resposta for não, apartas. As ofensas estão lá, não é? Apesar de cantar muitas vezes quando o prem, que é o amor divino, não aparece em nossos corações, é um sinal claro de nama parada, de ofensas contra o nome divino. Quando cantamos repetidamente, mas nosso coração não derrete com devoção, é expresso por lágrima, o que é expresso por lágrimas, pele arrepiada e outros sintomas de devoção, tal coração é duro como ferro, é um sinal de nama paradas, ofensas contra o nome divino. Além disso, não podemos dizer que, se alguém mostra lágrimas e pele arrepiada, seu coração derreteu, pois algumas pessoas que têm emoções instáveis também expressam tais lágrimas e outros sintomas, sem sentir nenhuma devoção. Não é? Isto é uma coisa comum. E mais, eles podem fazer isso com prática também. Então, com prática, eles também conseguem fazer isso. Expressarem, e há aqueles que gostam de mostrar aos outros que são puros, que são devotos e conseguem simular essas emoções. O contrário também é verdade. Alguns devotos muito sérios
não expressam nenhum sinal de êxtase, embora o seu chip esteja cheio de bhakti. Isto também é verdade. Lembrem-se, os verdadeiros devotos são reservados por natureza. Reservados. Então, um devoto que é sério, que não demonstra emoção, não quer dizer que não esteja carregado de bhava, de devoção. Isto quer dizer o quê? Não adianta estar a olhar para fora, para os outros. O que interessa é olhares para ti e, através destes sinais, perceberes qual é a tua realidade. Mas é óbvio, não é? Se não estás em comunhão com Deus, tem apardas. Isso é óbvio. Porque muitas vezes há a tendência de procurar os bons sinais de que eu estou realmente cantando sem ofensas e que sou mais puro. Mas isso é tudo investimento egóico. Embora lágrimas e arrepios sejam os sintomas comuns de uma mudança de coração, mesmo que alguém exiba lágrimas e corpo arrepiado externamente, se ele não tiver um coração que se derreteu com devoção, significa que o seu coração é duro como pedra, fruto dos namapardas. Não é? Embora lágrimas e arrepios sejam os sintomas comuns de uma mudança de coração, devemos saber que as verdadeiras indicações são os 9 sintomas, como tolerância, passar cada tempo com Deus, estar ligado a tudo o que é Deus e o que é divino constantemente. Agora, se tem esses sintomas e continua apegada a investimentos mundanos, apegos, desejos, valorização pessoal, poder, manipulação e essas coisas todas, então isso não é nada. Não é? Então, não só as emoções, mas também o alinhamento daquele ser com tudo o que é divino. Uma consciência cada vez mais presente do sagrado. O sagrado começa a perspirar pelos poros da pele. Figurativamente falando. E nem tanto, depende dos olhos, não é? Cantando o santo nome, podemos ser purificados de todas as ofensas. Mas se aceitarmos isso e pensarmos que podemos continuar com as ofensas e cantar ao mesmo tempo, então mesmo que alguém realize inúmeras penitências ou sofrimentos no inferno, não conseguirá livrar-se dessas ofensas. Então a esperteza tem sempre um preço maior, não é? Então isto é ainda um outro nível acima das ofensas. São ofensas ao quadrado. Então, aqui está um diálogo entre Sri Narada Muni e Sri Sanat Kumar. Sri Narada Muni disse: Ó Gurudeva Sanat Kumar, por favor, esclareça-me sobre as várias ofensas que alguém pode cometer contra o santo nome do Senhor. Isto, Sri Narada Muni, um dos maiores devotos de Vishnu, um exemplo, não é? Foi em busca também de esclarecimento, mesmo já tendo um nível de conhecimento e de erudição muito elevados. Ele continua, cantar o santo nome do Senhor é certamente o principal dever da entidade viva. Por favor, conte-me sobre as ofensas que roubam a entidade viva deste dever principal. Então, não só o dever principal da entidade viva, porque é o chamar de Deus, é o voltar para Deus, mas também essas ofensas não deixam que hajam cantar, que hajam sequer chegar perto do nome divino. As ofensas fazem com que alguém tome o canto do santo nome como uma atividade mundana e abandone esta prática auspiciosa para obter resultados mundanos triviais. Não é? Então as ofensas, elas fazem com que os cânticos, o cantar do nome sagrado, seja mais por recompensas mundanas, para os desejos mundanos, né? Do que
para chegar a Deus. Portanto, ao abandonar, mesmo mantendo o mantra, mesmo mantendo o nome de Deus, ao abandonar dessa prática, pois se esperam os frutos mundanos. Os desejos mundanos, se mantidos sob o canto, sobre o cantar ou repetir dos nomes de Deus, irão arrastá-lo para eles, se não forem abandonados, e o canto acompanha as ofensas. Então, se não abandonares os desejos mundanos, estiveres a cantar o santo nome, então os desejos mundanos vão-te arrastar, levar de volta para eles. Não é? E continuando o canto, continuam as ofensas. Para aquele que foi iniciado, recebeu o nome divino, supostamente abandonou tudo, não é? Mas mesmo assim mantém desejos mundanos, seja de que ordem for, será arrastado de volta para eles. E enquanto estiver nessa lamentável circunstância, irá cantar com ofensas. Mas parar de cantar é pior ainda, porque ele já sabe, então é mais ofensivo ainda. Exemplo: você deseja um relacionamento e não abre mão desse desejo. E canta com ofensas, daí só saem frutos mundanos. Vem um relacionamento do mesmo tipo da história do personagem, só que tu és arrastado para ela. Então, já deste todos esses passos mencionados anteriormente, já te entregaste a Deus e continuas com o desejo do relacionamento guardadinho lá no fundo. Eventualmente, continuar o cantar, manter este desejo é ofensivo e este desejo vai te arrastar para ele. Bom, e não importa se é amor, se é paixão, se não é, não importa. Serás arrastado para aquilo que costumam ser os mesmos moldes da mesma história do personagem. Até podes achar que, não, então eu estou aqui a cantar e agora vem isto, é uma bênção. É o fruto das ofensas no cantar. E depois terá os frutos de sempre, não é? Mas o pior fruto é o se afastar de Deus. Esse é sempre o pior fruto e muitas vezes não é isso que é visto por causa exatamente dos mesmos desejos mundanos. Não é? Então, se essas ofensas permanecerem desatendidas, você ficará no mundo e até mesmo convencido que é o que deseja. Isto até os frutos dessas ofensas se manifestarem no mundo, não é? Que é os infernos que eu estava a falar antes, que não é só depois, antes também tem. Como eu disse, os infernos têm por todo o lado. Até ao pé do paraíso pode estar um inferno, tipo um ser vivendo o paraíso da comunhão com Deus e o outro do lado estar no inferno. Possível. A pior consequência, mesmo que não percebida, é o afastamento de Deus. E isso machuca a alma profundamente. O resto, né? O coração, a mente, as emoções, né? São daqui. São vividas no mundo. Mas a alma é a que mais sofre com essa distância de Deus. E posso dizer que é essa distância de Deus, que é a mãe de todos os outros sofrimentos no mundo e nos outros mundos, onde eles estiverem, que é essa distância de Deus, que é a maior fonte e única de sofrimento daquele ser, não é? Essa distância de Deus, que é a manifestação da suprema bem-aventurança, que é o que realmente todo mundo procura e não sabe o que é que isso é, não é? Muito bem. Tvameva mata cha pita tvameva tvameva bandhushka sakha tvameva
Tvameva vidya dravinam Tvameva sarvam mama deva deva. Tvameva sarvam mama deva deva.